as pessoas ouvem falar muito, e nós também como leigos ouvimos falar, a respeito de uma doença que nos assusta cada vez mais. Por quê? Porque a população está envelhecendo cada vez mais. Eu, por exemplo, sou um dos exemplos desse envelhecimento. Não, mas eu sou o campeão aqui dos velhinhos, aqui sou eu. E aí a gente ouviu falar em Alzheimer e pensou, opa, pois é, nós vimos aqui uma notícia dizendo que é possível um diagnóstico precoce dessa doença chamada Alzheimer a partir de exame de sangue. Para a gente poder entender, nós pedimos ao Dr. Aurélio Pimenta Dutra, que é neurologista do Fleury Medicina e Saúde, para conversar conosco. Dr. Aurélio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. Bom dia a vocês e bom dia a todos os ouvintes. Doutor Aurélio, esse teste é recente no mundo, é recente no Brasil, como é que é? O exame de sangue para auxílio no diagnóstico da doença de Alzheimer vem sendo pesquisado já há 7 anos. E foram testes iniciais com resultados não muito adequados, e esse exame em que a gente consegue avaliar as proteínas principais envolvidas na patologia da doença de Alzheimer, que é a beta-amiloide e a proteína tau fosforilada, é recente, é um exame recente, foi lançado nos Estados Unidos em agosto, e a gente conseguiu, com uma parceria com essa empresa americana C2N, trazer para o Brasil esse exame, facilitando aí, ou auxiliando o diagnóstico da doença através de um exame mais simples, um exame de sangue. Agora, doutor Aurélio, isso pode, vamos dizer assim, diagnosticar a pessoa precocemente, antes da doença se manifestar, como a gente conhece? O comprometimento cognitivo ou a perda de alguma função cognitiva muitas vezes pode nos direcionar na investigação a possibilidade da doença de Alzheimer. Então é possível diagnosticar sim a doença precocemente antes de se desenvolver um quadro do que a gente determina clinicamente que é uma demência, quando há um comprometimento mais significativo das funções cognitivas. Então você consegue fazer o diagnóstico em fases bem precoces, ou quando ainda há um comprometimento muito leve das funções cognitivas. Doutor, mais outra pergunta de leigo. É através então da constatação de que elementos no sangue humano? A doença de Alzheimer, o que mais se estuda hoje do ponto de vista patológico é a presença de 2 proteínas do cérebro, que são acumuladas no cérebro, que é a proteína beta-amiloide e a proteína tau fosforilada. Esses são os marcadores patológicos da doença no cérebro em indivíduos que têm a doença de Alzheimer. Essas proteínas elas se difundem pelo líquido que envolve o cérebro e a medula, que é o líquor, e também atravessa uma barreira que protege o cérebro, chamada barreira encefálica, hematoencefálica, e atinge o sangue em níveis muito baixos, mas que com as novas tecnologias a gente consegue dosar essas proteínas já no sangue. Então, através desse exame de sangue, você tem ideia do que está acontecendo no cérebro, né? E se há uma alteração das proteínas no sangue, isso corresponde à alteração que acontece no cérebro, com uma acurácia em torno aí de 90%, que é a acurácia desse exame. Doutor Aurélio, a progressão da doença Alzheimer, ela tem uma sequência já medida pela ciência ou varia de ser humano para ser humano? A evolução é muito individualizada, Heródoto, mas a gente sabe as fases em que a doença pode acontecer, né? Ou as fases em que ela... Então, numa fase inicial, os indivíduos podem até ter um quadro cognitivo normal ou não ter prejuízo cognitivo, evoluem depois para uma fase que é chamada fase pré-clínica, evoluem depois para uma fase em que há um comprometimento cognitivo leve, em que algumas funções cognitivas como memória, atenção, podem ser afetadas, mas não de uma forma significativa, ou até mesmo a fase avançada ou fase de demência, em que há um comprometimento mais significativo dessas funções cognitivas. Doutor Aurélio, até onde, então, essa doença progride?
Até a pessoa perder completamente o contato com a realidade? Nas fases avançadas da síndrome demencial, os indivíduos perdem realmente a capacidade de entender o que acontece no ambiente, de se relacionar com o ambiente, né? Isso acontece nas fases mais avançadas. Perfeitamente. Doutor Aurélio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Aurélio Pimenta Dutra, neurologista da Fleury Medicina e Saúde. Portanto, um diagnóstico dessa doença grave, chamado Alzheimer, a partir do exame de sangue, como ele explicou aqui de uma maneira simples, para a gente poder entender, não é? E as pessoas poderem começar a tratar, inclusive, dessa doença de uma maneira precoce, antes que ela tome uma extensão muito grande e possa modificar muito a vida das pessoas. Logicamente que, nesse primeiro momento, ele, inclusive, explicou que não está na rede pública de saúde, não está no SUS. É uma patente de um laboratório americano que foi comprado por um laboratório brasileiro e, logicamente, também, você deve saber, você que está acompanhando aqui, não deve ser barato. Eu nem perguntei o preço, porque não deve ser barato, não um teste como esse. Mas, em todo caso, é bom que a gente saiba que existe e, para isso, tem que ter alguém com conhecimento específico, como teve aqui o doutor Aurélio Pimenta Dutra.